Tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. E a semana, como que foi? Trabalhou muito? Não, não estou te ouvindo. Sim, agora sim. Trabalhei sim, bastante. E você? Também trabalhei um pouco, mas já acostumou? Ah, É, aos poucos você entra aí na rotina. isso é verdade. Daqui a pouco você já completa um mês, 2 meses. Só as férias que vai demorar um pouco, né? É, só as férias. Mas daqui a pouco você já passa aí pela experiência dos 3 meses. É como eu falei, né? Que a experiência que as empresas colocam é de 3 meses. Mas claro que a sua chefe, ela te observa todos os dias. Sim, Então, isso é um prazo, assim, que eu até costumo dizer que é relevante, porque se você não conseguir desempenhar suas tarefas naquela semana, na primeira, segunda semana de trabalho, você já mostra já que você não consegue exercer aquela função, que não é o seu caso. E a semana passada, repercutiu aí? Contou para sua mãe que você chorou semana passada? Eu não estou te ouvindo. tá ouvindo? Tô. Agora sim. Contei pra ela, contei pro Robson como que foi. Os colegas também. Nossa, eu mostrei para ela o vídeo, né, da gravação. Aí ela falou assim: "Ah, mas está no YouTube?" Eu falei assim: "Não, exatamente. Ele está como privado, porque somente quem é o mentorado que pode assistir, não é aberto para as pessoas, né? Então, por isso que eu deixo lá no YouTube, porque ele fica gravado lá e assim eu consigo enviar o link para você poder assistir depois." Aí ela assistiu como a gravação, a minha câmera gravou a minha imagem. Então, quando você contou a minha história, ela assistiu, acompanhou você contando a minha história, que foi um pouco da minha história. Minha história é bem assim, eu vou dizer que é muito mais do que aquilo. Sim, com certeza. E quando ela assistiu eu contando a sua, eu falei para ela: "Olha, Elisângela, não vai chorar, tá? Não é para chorar, não." Ela se emocionou também e disse assim que foi o maior e melhor investimento que ela fez, que foi isso para você. E como eu disse para ela desde o começo, eu não prometo emprego nenhum. Sim. O que eu prometo é uma mudança, é um movimento que ela vai começar a criar. Aí ela falou assim que fechou com chave de ouro, que agora é para você continuar investir em você, porque você é capaz, que você mostrou que você é capaz e que não é para você desistir daquilo que você deseja. Foi isso que Sim. ela disse lá no dia. Mas aí ela se emocionou também. Ela falou assim: "Você contou tudo isso em 6 sessões? Você conseguiu encontrar a Eduarda? Você mudou a Eduarda?" Eu falei assim: "Eu não mudei nada, ela só se descobriu." Aí ela ficou bastante feliz. Eu acredito. Então vamos lá. Então, nossa aula hoje é PowerPoint, ela é uma Sim. aula prática. Eu deixei aqui em algumas apresentações, algumas eu fiz, outra eu trouxe uma apresentação de um dos meus estudantes quando eu ensinava informática. Tem vários erros que nós iremos comentar aí durante a nossa aula de hoje e Uhum. depois nós iremos criar uma apresentação sozinhos, então colocando em prática. Então eu vou aqui compartilhar a minha tela com você e eu vou utilizar primeiro esta apresentação aqui, ó.
frases de impacto. Então, aqui eu tenho uma apresentação com o título Frases de Impacto. Eu vou também exibir ela em tela cheia. Aqui tenho aqui uma apresentação. O PowerPoint, ele é utilizado em diversos modelos, né? Acho que essa pessoa aqui até colocou animações, está exibindo sozinho. Então, vou voltar aqui para a página normal. No PowerPoint, ele possui diversos modelos, seja do Office 2003, 2007, 2010, é o Office, não o Windows. Tá? O que muda no PowerPoint são as ferramentas e a maneira que a pessoa ela utiliza. Independente de qual versão que você utilizou, 2003, 2006, 2010, 2015, isso não interfere em nada. Eu costumo dizer que o PowerPoint ele é utilizado para as pessoas que são criativas. E nós somos pessoas que somos criativas, porque cada pessoa ela possui de 70% a 80% um lado criativo e de 20% a 30% um lado racional. Ou seja, é aquela pessoa que copia, cola e não desenvolve a criatividade. A ideia do PowerPoint, ao utilizá-lo, é para você criar uma apresentação na qual as pessoas que estão assistindo possam acompanhar o seu raciocínio e não você utilizá-lo como um manual de leitura. Quando você utiliza o PowerPoint, você tem que despertar nas pessoas a curiosidade em assistir a sua apresentação. Porém, não adianta você criar uma apresentação se você não explica o assunto. Então, aqui eu tenho aqui essa apresentação dessa estudante. Ela colocou aqui algumas frases, que foi uma das minhas aulas que eu utilizava com os meus alunos sobre frases de impacto. O que chama atenção nesse primeiro slide? Que ele tem pouca informação, ele está limpo. Acredito que seja isso. Ele tem pouca informação, ele está limpo e eu consigo entender o que a pessoa está me passando, que é a frase de impacto. É isso mesmo. Então, como ela disse aqui, os primeiros passos só são difíceis para quem tem medo do que é novo. Quando o estudante explica sobre isso, a pessoa que está apresentando explica sobre o que está escrito aqui, automaticamente ela já está dizendo que somente será difícil se você tiver medo. Então, ela utilizou, no caso aqui, o Roberto Justus, que disse essa frase, ele transmitiu para as pessoas que se você quer utilizar essa palavra difícil na sua vida, porque você tem medo daquilo que é novo. É como eu falo com as pessoas. Inclusive, agora há pouco eu fiz uma live, né? Eu até tinha combinado com uma colega minha do grupo de mentorias para criarmos uma live. Fizemos uma live hoje às 4 horas da tarde. Mas aí ela teve problema com a internet dela e eu testando com o meu celular, eu consegui fazer esse teste. E eu só estava apenas testando só. Utilizei o celular da minha esposa, da Aline, para verificar se era o meu celular que estava com problema, mas não foi. E simplesmente fazendo esse teste, as pessoas começaram a acessar. Entraram 2, 3, 4, 5 pessoas e eu olhando, fazendo o teste, eu pensei, e agora? Eu vou desistir? Eu vou fechar essa live ou eu vou continuar? Sem nada, não tinha ideia do que dizer. E simplesmente eu fui falando sobre turismo, falando sobre hotelaria, trazendo algumas curiosidades para as pessoas. Comentei por que eu fiz turismo, porque eu resolvi fazer hotelaria. Ou seja, não deixei a palavra difícil entrar no meu vocabulário. Sim, e principalmente eu não tive medo, porque eu poderia ter fechado. Era só um teste. Eu fiquei 19 minutos com 5 pessoas
que estavam me acompanhando. E eu sozinho comentando, eu não tinha nada preparado. E eu pensei, e agora? O que eu vou falar? Porque eu estava esperando a pessoa que eu combinei acessar e assim nós iríamos prosseguir. Então, os primeiros passos só são difíceis para quem tem medo do que é novo. O que chama atenção também é o modelo do slide. Por que esse modelo ele chama atenção? Porque se você clica aqui em cima na opção de design, você encontra vários modelos que você pode sim. Você vai fazer uma apresentação, um exemplo, aquela apresentação que eu fiz, que ela tinha muitas imagens, o fundo estava desfocado, é preferencial que eu utilize esses modelos que já estão disponíveis para mim, para minha apresentação ficar mais limpa, para como essa mesmo que você está utilizando, que ela só tem esses desenhos na lateral, e eu poderia utilizar todo esse espaço que está em branco. Sim. Sim, o próprio programa ele possui vários modelos. Aqui, ó, vou passando aqui para outros modelos também. Depende muito da sua apresentação, das imagens que você utiliza, o fundo que você vai utilizar também, porque muitos modelos que nós temos aqui não são recomendados para apresentações. Mas o que chama atenção no programa é a sua criatividade. Porque se você for criativa, você consegue melhorar a apresentação. Tem modelos aqui que eu mesmo não utilizo. Ó. Esse daqui eu não utilizo. Olha só como que ficou o tamanho dessa frase. Uhum. Tem outros que possuem alguns efeitos. Olha, esse daqui, o modelo de design dele já é mais destacado, fica com uma boa aparência, dá um destaque aqui no nome, é interessante. Tem outros que o fundo ele é claro, as letras são escuras, porque nós utilizamos o contraste. Então, isso é importante em apresentações, você utilizar o contraste de cores. Tem outros modelos aqui também, ó. Esse daqui também ele é interessante, porque ele coloca uma barra lateral no canto. Só que quando você utilizar esse modelo, claro que a letra também não pode ultrapassar aqui a barra. Você pode colocar até alguma mensagem aqui do lado. Eu já fiz isso já em algumas apresentações. Tem um outro modelo que eu não gosto, esse daqui eu não gosto dele também, é grande demais, e quando você altera a fonte, não fica legal. Deixa eu ver se tem um outro. Esse modelo aqui depende muito da apresentação, porque ele vai colocar o título sempre no final do slide, e as frases, elas ficam com efeito, então embaralha muito a vista. Modelos cinzas, eu não recomendo a utilização desses modelos, que ele é totalmente cinza. Você pode utilizar na imagem, o fundo da imagem, eu recomendo que coloque uma moldura, tá? Porque aí você consegue colocar um destaque. Colocando uma moldura em preto, fica legal na imagem. Mas com essa linha aqui no meio, que já é do programa. Então, esse modelo aqui eu não recomendo. Este modelo aqui, a sua apresentação ela vai ficar bem pequena, mesmo você exibindo em um data show, tá? Num projetor, fica bem pequeno a sua apresentação. Mas quais modelos ou qual modelo eu gosto de utilizar nas apresentações? São os primeiros. Eu gosto desse modelo aqui. Uhum. Ele é interessante porque... Isso é interessante, né? Sim, esse aqui? Se você for fazer Isso. Se você for fazer uma apresentação como essa, que você está mostrando, só com conteúdo, um pouco conteúdo. Sim, é interessante, mas eu não gosto desse laranja com esses dois tons de azul. Uhum. Mas isso aqui você consegue mudar a cor também, tá? Porque tem aqui a ferramenta aqui do lado, ó, cores. Então você consegue alterar essa cor, tá? Mas eu nunca utilizei esse modelo aqui. Os que eu mais utilizo é este aqui, porque ele possui círculos aqui do lado,
E aqui você consegue colocar numeração de página. Aí eu quero voltar lá no slide número 3. Então eu já clico já aqui no número 3, ele já aparece. Então tem como você colocar. Tem um outro modelo que eu gosto também. Este daqui, ele dá um destaque interessante. Eu gosto desse modelo. Este azul, aqui eu também gosto de utilizá-lo, porque ele combina azul e branco. Então a sua tela ela fica limpa. Então dá um destaque, chama a atenção também nas apresentações. Nos modelos, você pode alterar as cores deles, não somente das fontes, tá? Você pode alterar isso aqui também. Mas vai depender muito do fundo e também das fotos que você estiver utilizando. Esse roxo, aqui eu também gosto de utilizá-lo. Claro que você tem que ter poucas informações, porque você não vai colocar um texto aqui no PowerPoint, porque ele não é para textos, e sim é para explorar a criatividade das pessoas. Então tem vários modelos. E quanto for a melhor a avaliação do programa, a versão que você estiver utilizando, é melhor. Tá? Então vou deixar isso daqui que ele fica melhor e fácil de entender. Na segunda slide, que essa estudante colocou, melhor completar 2 projetos bem feitos do que entregar 6 incompletos. Roberto Justus disse isso. Por que é importante você entregar 2 projetos bem feitos? Se você tem que entregar 6 projetos, você tem um prazo a cumprir, é melhor você realizar um projeto por vez do que você entregar 6 projetos totalmente incompletos. Claro que você também não vai realizar um projeto só. Aqui ele cita que é melhor completar 2. Então, que você tenha essa rotina. Tenha o início, o meio e o fim. Então, quando iniciar qualquer atividade, faça bem feito. Vou mudar aqui para um outro slide. Vou mudar para este daqui. No slide 3, ela disse o seguinte: o importante não é a quantidade de horas que trabalhamos, mas sim o que conseguimos fazer enquanto trabalhamos. Então, imagina você tendo um horário para entrar, mas você não tem um horário para sair na empresa. E, principalmente, você tem muitas tarefas a executar. Mas será que você consegue realizar todas essas tarefas? Não é melhor você realizar o seu trabalho com qualidade? É melhor fazer bem feito do que fazer mal feito? Então, não importa a quantidade de horas que você trabalha, e sim o que você faz nas horas que você trabalha. Uma outra frase que ela colocou: eu não consigo vender o que eu não compro. É verdade. Principalmente, eu não consigo, não sou bom vendedor, não gosto de vendas, não entendo muito de vendas, mas aquilo que eu gosto, eu consigo passar para as pessoas. Porque se deu certo para mim, com certeza funciona para as outras pessoas também. PowerPoint mostra isso. Já vi apresentações totalmente sem contexto, sem anexo nenhum. Veja só esse slide, como que ele fica feio. Olha só o cinza aqui com branco e aqui o nome pequeno. Olha o excesso de espaço. Eu não consigo dizer que isso daqui é uma boa apresentação. Ou um outro modelo. Olha só esse daqui. Dói as vistas de você ficar olhando para essas linhas. Eu não consigo falar, olha, Eduardo, esse slide aqui, ele é ótimo, as cores combinam. Se fosse apenas esse quadrado aqui, ainda passa de leve, ele ainda passa. Mas essas linhas aqui dói as vistas. Então, eu não consigo vender aquilo que eu não compro. Um outro slide. Esse daqui. O essencial é gostar do que se faz, por menos que seja a oportunidade que você tiver. Se você não gostar do que faz, não faça. Isso daqui é interessante que as pessoas gostam de
de fazer aquilo que não é do interesse delas, fazem por obrigação. Mas, muitas vezes, nós fazemos várias coisas por necessidades também. Eu não gosto de acordar cedo, mas eu preciso. Não gosto de andar em ônibus lotado. Eu não tenho um carro ainda. Então, é uma necessidade. Então, quando você utiliza os modelos, você tem que pensar nisso também. Será que você gostou da sua apresentação? Só que você tem que se colocar no lugar das pessoas. Ó, isso daqui ele já é bem interessante, ó. Já tem um efeito aqui interessante. Mudaria o tamanho das letras, porque as pessoas podem achar isso de forma grosseiras. Então, isso daqui é um exemplo de uma apresentação. Vou mostrar para você a outra apresentação. Essa daqui com imagens, então, como você fez a sua com imagem, eu também mostrei. Essa daqui é referente a séries e filmes mais assistidos nos anos 90. Foi realizado por uma ex-aluna minha, lá no Colégio Santa Helena, da turma, acho que do sétimo ou oitavo ano, que o tema era séries e filmes mais assistidos nos anos 90. Como eles são aí de 2015. Então, eu passei isso daqui para que eles pudessem conhecer um pouco. Então, era para trabalhar a criatividade e, principalmente, chamar a atenção. Como chamar a atenção das pessoas? Aqui, ela utilizou imagens. Então, era para ser utilizados imagens e também textos. Então, nessas imagens, o que chama a atenção? Ô, Cris, não tá aparecendo para mim. Não? Então espera aí Não, que eu você vou. outro slide, eu estou vendo mesmo. Então espera aí que eu vou compartilhar de novo. Parece que ele não mudou. E agora? Agora foi. Ah, tá. Então aqui essa apresentação é referente a séries e filmes mais assistidos. Foi realizada por uma estudante de 13 anos ou 12 anos, não lembro. E era para trabalhar com imagens e também textos, que era a aula que eu estava explicando de como utilizar as imagens. O que chama a sua atenção nestas imagens? Esse efeito que tem embaixo. Sim, isso aqui chama atenção. Mas, principalmente, o que chama mais atenção é a qualidade da imagem. Veja só, não está uma imagem borrada, não está distorcida. Porque quando você copia uma imagem do Google, ou você tem que colocar no PowerPoint, verificar se essa imagem ela está com uma boa qualidade ou não. Vou aumentar aqui a imagem, ó. Olha só, se você aumenta muito a imagem, você já consegue visualizar algumas manchas. Isso daqui é por conta do tamanho. Então, quando você cria uma apresentação, você também tem que pensar nisso. Você quer colocar a imagem do tamanho do slide, só que e a qualidade? Porque quanto maior for a imagem, maior será o destaque na qualidade da imagem. Ela perde qualidade. Então você também tem que pensar nisso. A questão das molduras que eu falei, que também isso é interessante, dependendo do fundo, quando você clica duas vezes dentro da imagem, aqui você encontra alguns efeitos, ó, que são interessantes também de colocar. Isso aqui chama a atenção das pessoas, porque eles vão perguntar: nossa, que interessante, como que ela colocou essa moldura? Olha, esse aqui é um quadro mesmo. Olha só, isso aqui já dá um destaque, ó. Moldura preta e branca, o título aqui da série em branco e a imagem dentro. Isso aqui é um destaque. Uma outra moldura também. Tem vários. Essa daqui eu gosto de utilizar quando eu faço apresentações com álbum de fotos. Porque todo mundo tem um álbum de fotos em casa. E é assim que os fotógrafos utilizam. Tá? Eles utilizam vários efeitos interessantes. Aqui ela colocou sobre Edward Mãos de Tesoura. Tem um efeito aqui que ela colocou na escrita. Tá? Eu não gosto disso aqui, porque isso aqui polui
o que está escrito. Então, as pessoas vão ficar prestando atenção nisso, mas esquecem do que realmente interessa. Imagens, tente colocar as imagens do mesmo tamanho. Olha só, essa imagem aqui não é do mesmo tamanho desta. Ó. Olha só. Faz diferença também. Faz diferença. Porque as pessoas observam que você não utilizou um padrão de imagens. Sempre coloque a imagem, se tiver duas imagens, se você quiser comparar as imagens, procure utilizar o mesmo tamanho. O fundo é interessante, é importante também. Aqui o fundo que ela utilizou é legal, tem esse efeito aqui embaixo, que é do próprio modelo do design, isso aqui é interessante, que poucas pessoas utilizam isso, e principalmente o fundo aqui é escuro, mas aqui no slide ele é claro, então dá a impressão que isso daqui está em uma parede, porque o chão aqui é de madeira e aqui é a parede. Então isso daqui chama a atenção também das pessoas. Padrão de letra, veja só que ela está seguindo um padrão de letra. Aqui é uma fonte Gil Sans MT, é um padrão que já tem no próprio programa. Quando você clica aqui em fontes, você consegue visualizar todas. É interessante que você baixe fontes no seu computador e instale essas fontes também, porque assim, qualquer apresentação que você fizer, você consegue melhorar a visualização. E claro que tem fontes que as pessoas não utilizam. Por exemplo, vou colocar aqui essa fonte aqui, ó. Kristen ITC. Poucas pessoas utilizam essa fonte aqui. Mas para um título, chama atenção. Sim, chama. Tem uma fonte que ela é... Não sei se eu tenho ela aqui no PowerPoint, mas eu gosto de utilizá-la quando eu criava os meus cartões, principalmente cartões de Natal, porque todo o efeito dela é com toucas de Papai Noel. Eu acho que eu não tenho ela aqui instalada no PowerPoint. Mas tem várias fontes que são interessantes. Ó, tem fonte somente com desenhos, só que ninguém entende o que está escrito aqui. Então você tem que pensar. E no título, é no título que você chama a atenção das pessoas. Então, nós não recomendamos que o estudante utilize a fonte Arial, a fonte Verdana, a fonte Times New Roman no título. Utilize ela para o texto, se você quiser. Mas muito cuidado com muitas informações. Olha só, aqui tem muita informação. Ninguém vai ler isso daqui. Se a pessoa não souber explicar, ela perde a apresentação. Aqui ela colocou outras imagens. Esse slide aqui está bem melhor do que o anterior, por conta dessa linha aqui embaixo. E aqui ela está falando sobre uma série, poucas informações, e aqui embaixo a outra série. E ela colocou em destaque aqui em azul, ó. 3 é demais. Então você bate o olho, você já olha que tem alguma coisa diferente. Porque se deixar somente na mesma cor, a pessoa vai pensar, nossa, é a mesma coisa, eu não estou entendendo nada. Mas ela alterou aqui as cores no título. E aqui ela colocou a moldura e colocou um pouco girado. Então isso aqui chama atenção. Um outro, muita informação, mas a imagem aqui é legal. O que eu faria? Eu não colocaria essa imagem aqui do lado do direito, eu colocaria ela aqui, ó, do lado esquerdo. E traria o texto para cá. Mas eu simplesmente iria reduzir isso daqui. Um parágrafo só está ótimo. Essa cor que ela colocou aqui não ficou legal, porque o fundo é claro, a letra aqui é clara. Então, eu simplesmente... Poderia, nesse caso, utilizar uma letra parecida com o que está no próprio banner, né? Sim, com certeza. Vou colocar aqui uma cor um pouco mais em destaque. Se eu quero destacar, busca cores parecidas. Porque se o fundo é claro, não adianta eu colocar uma cor clara. Olha só como que fica. Sim. Se o fundo for escuro, aí ele fica interessante, ó.
Vou colocar aqui uma cor escura. Deixa eu voltar aqui naquele... Vou utilizar esse preto aqui. Olha só. Bem melhor. Chama atenção, mas tem muita coisa escrita, então tem que diminuir. Um parágrafo no máximo já fica legal já a apresentação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse daqui ela colocou uma outra série. Aqui na foto já aparece o nome da série. Então isso aqui é desnecessário. Colocar o nome aqui, ó, porque já está escrito aqui. Por que está repetindo a mesma coisa? Chamou a atenção porque ela dividiu as informações. Isso aqui ficou legal na apresentação dela. Mas o título não, porque a pessoa ela olha para a imagem e já aparece aqui o nome da série que ela colocou. Nesta aqui, ela colocou texto em cima e duas imagens. Esse efeito aqui, essa moldura aqui eu não colocaria, tá? Porque não combinou. E a imagem aqui, o fundo é claro, as cores da foto, o fundo teria que ser escuro para chamar a atenção. Então eu deixaria apenas uma imagem só nesse slide. Neste outro, ela colocou aqui um efeito embaixo, mas ainda tem muita informação. Essa fonte aqui é interessante de utilizar. Você pode utilizar essa fonte aqui nos seus títulos. É a fonte Jorkman. Ela é bastante utilizada na criação. Tá? Para quem trabalha muito aí com design gráfico, é interessante. Tenta também, quando você colocar as imagens, se o fundo aqui for branco, remova o fundo. Tá? Tem programas aí na internet que removem o fundo. Se ela tivesse removido esse fundo aqui, estaria bem legal. Sim, bem interessante. Mas o fundo é branco. Aqui é cinza. Olha só como que fica. Não fica bom. Apresentou isso aqui no Datashow. O Datashow totalmente branco. Ficou sem sentido. Duas séries no mesmo slide. Isso daqui pode ser atrativo ou não. Não também. Depende muito. Mas as imagens são boas imagens. A qualidade da imagem. A letra, o tamanho da letra vai depender de onde você exibir a apresentação. Porque se você exibir essa apresentação para 20 pessoas em uma sala fechada, o tamanho da letra é bem pequeno. Mas lembre-se que a apresentação, quem traz a apresentação é você. Erro grave nesse slide aqui. A imagem não pode ultrapassar aqui o slide. Então, ela teria que subir a imagem para que ele ficasse até aqui, ó. Até aqui, ok. Teria que reduzir essa escrita aqui. Ela fez uma gracinha aqui, deixou colorido. Isso aqui foi interessante. Então, esse daqui é mais um exemplo. Agora eu vou mostrar uma apresentação que eu fiz. Eu procurei várias apresentações, mas eu não encontrei a que realmente eu queria mostrar para você, que era sobre curiosidades entre Photoshop ou não. Eram algumas imagens e eu coloquei algumas perguntas para identificar se era Photoshop na imagem ou não. Eu fiz essa apresentação em 2010. Aí eu procurei ela, mas não encontrei nos meus e-mails. Então, essa apresentação que eu fiz referente à criatividade. Ao iniciar a apresentação, é interessante você, logo no primeiro slide, você definir o título. Tá? É importante também colocar o seu nome logo no primeiro slide. Tem pessoas que colocam no final. Aqui eu coloquei um cabeçalho aqui de lado, porque dificilmente você vai encontrar isso em apresentações. Né? Se você estiver apresentando com um grupo de pessoas, com 10 pessoas, você é a quinta pessoa a apresentar. As pessoas já assistiram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não viram nada diferente. Mas você exibe na sua apresentação, já coloca alguma coisa diferente, como
um cabeçalho aqui ao contrário, de lado, e ainda coloquei um número de página. Vejam só, as pessoas vão ficar curiosas para poder assistir. E também no título que você estiver utilizando. Então, você tem que pensar no título. No segundo slide, aqui eu estou explicando o que é criatividade. No caso, como o meu título ele trabalha a questão da criatividade, então quer dizer que eu tenho que ser criativo na minha apresentação. Então eu coloquei, seja criativo, você também. Então aqui eu estou dando uma introdução. É importante separar em tópicos para não deixar tudo no mesmo tópico, tá? Então eu coloquei 3 tópicos. Você encontra essas opções aqui, na opção de marcadores. Eu gosto de utilizar esse daqui também, ó. Esse daqui eu também gosto de utilizar, é interessante. No próximo slide, aqui eu utilizei apenas uma imagem, que ela já tinha uma explicação. Aí eu coloquei, você é capaz. Então, o que é cérebro criativo? Nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Essa frase é do Charles Chaplin. Então, você é capaz. Então, eu não coloquei nenhuma outra informação. A imagem no centro, poderia colocar uma moldura aqui se eu quisesse. No próximo slide, acredite em você. Então, quando eu coloco essa frase, acredite em você, quer dizer que eu acredito no que eu estou vendo. Eu acredito no que a pessoa está apresentando. Porque ela acredita em mim, eu também vou acreditar nessa pessoa. Explorando a criatividade. Esse slide você vai mandar para mim? Qual deles? Esse aqui? O seu. Mando sim. Porque gostou da criatividade? Sim, eu gostei desse do primeiro, das frases. Ah, sim, as frases de impacto. Eu tinha um material que eu só utilizava frases de impacto. É que você não viu os textos que eu utilizo. Não mais, né? Eu utilizava cada texto que são textos inesquecíveis. Eu tenho um material que fala só sobre isso. São textos com lições de vida, que traz as pessoas a refletir e pensar. É um material bem interessante que eu sempre utilizei nas minhas aulas de Word e também nas aulas de criatividade. Chama atenção nesse slide, explorando a criatividade. Olha só o ponto de interrogação que eu coloquei aqui. Isso aqui chama atenção. Você é criativa? É interessante que você utilizou mais de uma cor e não ficou uma coisa gritante, ficou convidativo para você ler. Sim. E principalmente eu coloquei perguntas, porque quando você coloca perguntas, as pessoas que estão assistindo, elas param para ouvir a resposta. Então, apresentando esse slide, eu falo o que é criatividade. Porém, eu já expliquei o que é criatividade aqui, ó, no slide anterior. Então, já coloquei aqui, ó, o que significa criatividade. Mas aqui eu já estou com outro conteúdo e eu reforço o que é criatividade. Quem tem criatividade? Somos todos criativos? Como me tornar mais criativo? É possível? Como aplicar a criatividade no meu trabalho? As pessoas param para ouvir porque elas querem saber. Então, isso aqui é interessante. Em apresentações, você utilizar palavras que são gatilhos mentais que façam as pessoas a pensarem naquilo que você colocou. As cores aqui chamam a atenção também. Estas setas, eu já estou dizendo, ó, acredite em você, porque eu acredito em você. O ponto de interrogação, porque eu estou retornando aqui na questão da criatividade. Aí agora eu trago algumas curiosidades de algumas criatividades. Olha só, seja inovador. Coloquei inclinado,
Olha só, isso aqui foi uma ideia criativa que eu encontrei num site. Quem imagina colocar uma escova de dente assim? Isso aqui é inovador, então as pessoas não fazem isso. Um outro exemplo, explore seu lado criativo. Olha só, uma casinha para o meu celular. Essa pessoa aqui foi criativa. Eu não sei como que ela fez isso. Mas quando eu olhei, eu falei assim, eu tenho que colocar isso no slide. E assim eu criei aqui em essa frase, explore o seu lado criativo, porque nós somos criativos. E esta aqui, ela mesma pintando a casa dela, essa moça aqui, ela pintou a casa, e ela começou a colocar alguns adesivos decorativos. Então, não copie as pessoas. Então, a criatividade é você utilizar seu lado criativo, é você despertar a curiosidade nas pessoas. Olha esta, referente ao Natal. Latinha? Essa São, vela? essa daqui são latinhas e esse daqui são garrafas PET. Busquem a inovação, né? Tem que buscar as inovações no dia a dia. Então, eu já expliquei sobre o assunto que é criatividade e agora eu mostro as criações que as pessoas têm, porque nós somos criativos. Veja esta. Tenha ideias. Olha só como que essa pessoa ela fez. Utilizou as gavetas e ela colocou no espaço, ó. Ficou bem criativo. O fundo aqui é de madeira e ela colocou as gavetas. Aqui ela pintou essas gavetas, ficou bem criativo, bem interessante. Um outro, olha esse daqui, esse aqui eu achei incrível. Pense de forma diferente. Olha só, a escada aqui e ela colocou uma estante, né, para colocar os livros. Isso aqui foi bem criativo. Esse aqui eu gostei também. Esse daqui eu achei bonito, entendi que foi bem criativo. Então, a criatividade está em todo lugar. Então, olha só o que ela fez com duas garrafas comuns e simplesmente ela colocou, utilizou aqui a criatividade dela, ela fez isto. Com duas simples garrafas. E esta casa... Com energia solar. Isso mesmo. Eu consigo, ele consegue, você também. Então, isso aqui atrai a atenção das pessoas, porque quem está assistindo, ela vai ficar curiosa. Ela desperta o lado no cérebro, o lado curioso. Então, esse daqui foi uma apresentação que eu criei e eu expliquei aos meus alunos. Deixa eu ver se eu tenho... Então, mostrei para você as 3 apresentações e agora eu vou mostrar para você no Google. Tá? No Google aqui tem uma opção bem interessante referente às apresentações. Eu vou só abrir aqui uma outra página. Quando você acessa o Google, se você não quiser utilizar esses modelos que tem no próprio programa, você consegue utilizar os modelos que o Google oferece. Aquele que eu fiz para você referente do celular, eu utilizei alguns modelos de apresentações que o Google oferece. Mas depende muito também da sua criatividade. Tá? Você está vendo aqui a página do Google? Sim, estou vendo. Então aqui ele mostra uma grande ideia, portfólio, álbum de fotos, casamento, catálogo, inovação. Vou utilizar isso aqui, ó, álbum de fotos, por exemplo. E você consegue utilizar vários modelos prontos, tá? Os efeitos também você consegue colocar. Mas a questão dos efeitos no PowerPoint, se essa apresentação ela foi exibida em data show, eu não recomendo utilizar, porque se você colocar alguns efeitos, os efeitos eles chamarão mais atenção do que você. E a ideia não é isto, né? A ideia é que você explique
a sua apresentação. Aqui o Google ele colocou algumas imagens, ele já dividiu. Você consegue alterar as cores, alterar o tema, alterar a fonte. Aqui ele mostra aqui o plano de fundo. Você consegue alterar aqui o layout, o tema também da apresentação. Então tem várias ferramentas. Só que ele não possui tantas ferramentas quanto o próprio programa, quanto o PowerPoint. Por isso que eu não gosto de utilizar muito esses modelos aqui do Google, porque as pessoas gostam de utilizar e eu quero fazer diferente. Se eu quero fazer diferente, eu tenho que ser criativo. Eu serei criativo como? Utilizando os meus conhecimentos, tá? Então é um outro exemplo que o próprio programa aqui, no caso o Google, oferece. Então, esse foi alguns exemplos de apresentações. O que eu não faço em apresentações? Copiar das pessoas, tomar cuidado com as fontes que são utilizadas, evite utilizar a mesma fonte que você colocou no título, no texto, tá? A fonte do título, ela deve ser maior do que a fonte do texto. Então, aí eu coloco um tamanho 28 no título. No texto, utilizando um tamanho 20, 22, tá ótimo. Utilize um parágrafo só. As cores, procure combinar cores. Se o fundo for escuro, as letras devem ser claras. Se você utilizar imagens, procure não deixá-la do tamanho do slide. Então, vamos criar uma apresentação, nós dois. Então, vou voltar aqui para o PowerPoint. Vou compartilhar aqui a tela novamente. Eu vou abrir aqui uma nova página. Apertando aqui, Ctrl O para abrir um novo documento. A página está em branco? Tá vendo Não. a página? Não? Ainda não, tá carregando, acho. Deixa eu voltar aqui de novo. Agora apareceu. Apareceu? Uhum. Então, a primeira coisa, o que você faria nesse slide? Vamos definir, então, um título para a apresentação. Fala para mim um título. Um título? Mas Isso. qual é o tema da nossa apresentação? Você que escolhe, você define. Vamos fazer então sobre hotelaria. Então, tá, eu quero ver você falando sobre hotelaria. Eu não entendo nada. Então, vamos lá. Hotelaria. Pronto, coloquei aqui o título. O que mais? Aí nessa apresentação, acho que essa primeira slide poderia ficar limpo, sabe? Sem nada, só com esse nome. Ou com uma imagem que represente a hotelaria. Isso mesmo. Então, vou deixar aqui só o título, então, hotelaria. Mudaria alguma coisa aqui? Mudaria, eu colocaria um tema. Então, nós já temos aqui o tema, mas no título, você mudaria alguma coisa? O título, eu colocaria tudo em maiúsculo. Colocaria e deixaria ele maior. Então, vamos lá. Então, tudo em maiúsculo e aumentaria o tamanho da letra. Ficou um pouco grande. Então, vamos diminuir. Isso, a fonte também eu mudaria. Qual fonte? Coloca essa aqui, a Adobe, a segunda. Adobe aqui. A segunda de baixo. Coloca essa daqui, Adobe Mi 1. Essa? Isso, essa. Certo. Então tá, então temos um título. Uhum. Slide 2. Temos aqui adicionar um título, adicionar um texto. Podemos mudar o layout também, colocar em duas partes. Posso colocar comparação também. Posso colocar um slide em branco, imagem com legenda. Qual o layout? Esse mesmo, título com texto. Qual o nosso título? O título seria. Vamos pensar no título.
Que é hotelaria? O que é hotelaria? Essa seria a pergunta. Ah, aí a gente colocaria o que é hotelaria. Então, o que é hotelaria para você? Olha, a noção que eu tenho de hotelaria são pessoas que trabalham com a área de turismo, pessoas que trabalham em hotéis. Trabalham com turismo e Trabalham em hotéis. trabalham em hotéis. Isso. Certo. Muda alguma coisa? Mudo. Eu mudaria a fonte Do a título? fonte da pergunta. Isso, do título. Qual fonte? Eu colocaria. Olha, eu tenho muitas. Pera, sobe de novo. Sobe devagar. Coloca essa daqui, essa Berlim Sans. Isso. Tamanho da letra deixa ou aumenta? Pode diminuir um pouco. Aí diminui também a. Não. Deixa esse hotelaria grande. Isso. Não, a palavra inteira. O título inteiro. Deixa ele grande. Isso. E aí a gente diminui a resposta. Certo. Diminui só um pouco a resposta. Não, pode aumentar. Que visualmente tava melhor. Isso, assim também fica melhor. Certo. E o que que a gente pode fazer? A gente pode descer essa resposta e descer também o título, para ficar uma coisa mais harmônica e não ficar esse espaço em branco embaixo. Certo. Então você quer que eu desça aqui o título e o texto também. Isso. Para aproveitar esse espaço, não deixar muita coisa em branca. Isso. Vamos fazer com 5 slides. Então, vamos lá. Slide 3. Tá. A gente colocou hotelaria, o que é hotelaria, e agora a gente pode colocar como se tornar um profissional da área. Como se tornar um profissional Da área. da área. Aí, para se tornar um profissional da área, é necessário ter uma graduação em turismo, certo? Hotelaria. Turismo e hotelaria, ou somente hotelaria? Só hotelaria. Só Se a hotelaria. pessoa tiver formação em turismo, é melhor ainda. Mas o que eu vou falar já na semana que vem, eu até falei isso num dos vídeos que eu gravei à noite, que eu postei no Instagram. O profissional ele não precisa ter uma graduação em hotelaria para trabalhar com hotelaria. A pessoa precisa apenas do ensino médio só. Porque quando você entra na hotelaria, no hotel, você irá aprender todas as funções daquele hotel. Se você tiver Hum, uma graduação, perfeito, você já está dentro do hotel. Mas se você não tem formação nenhuma, você precisa apenas do ensino médio. tá. Então, a gente coloca que é necessário ter uma graduação em hotelaria, e caso a pessoa tenha interesse de estar, como que eu posso dizer? Porque a parte do turismo entra também guia de viagem, essas coisas, né? Se a Sim, pessoa quiser trabalhar nessa área, ela também pode fazer uma pós-graduação em turismo, certo? ela pode fazer a pós, ela pode ter só a graduação também. Então, para se tornar um profissional da área, é necessário Só ter isso. graduação em hotelaria
E caso a pessoa tenha interesse... Isso, porque o que eu quero deixar nesse slide é que para a pessoa se tornar um profissional da área, ela tem que ter a graduação de hotelaria e, caso ela tenha interesse também de estar indo para esse meio de turismo, de ser guia de viagem, ela tem que fazer ou uma graduação ou uma pós-graduação em turismo. Porém, para trabalhar dentro do hotel, somente a hotelaria, nas Sim, especialidades. sim, graduação e pós em turismo. Isso. Certo. Altero aqui o título, tamanho. Considerar um profissional da área? Isso. Como se tornar um profissional da área? Muda a fonte. Colocaria. Muda a fonte. A fonte a gente coloca a mesma do slide anterior, tá? Que é essa. Isso, a gente coloca a mesma. Aí, esse profissional, você desce. Você clica no profissional, aí dá Enter. Isso. Aí você desce, aí faz a mesma coisa do outro. Desce a resposta e desce o título. Sobe mais um pouco o título. Aí você pode descer também mais um pouquinho a resposta. Então, como se tornar um profissional da área? Para se tornar um profissional da área, é necessário ter graduação em hotelaria e caso a pessoa tenha interesse de atuar na área de turismo, é necessário ter graduação em pós em turismo. Tá ótimo assim. Okay. Slide 4. Slide 4. Nesse slide, a gente poderia colocar curiosidades dessa profissão. Curiosidade. Isso, curiosidades. Agora você me fala curiosidades. Porque eu não conheço. Ainda bem que você não assiste os meus vídeos que eu posto no Instagram, porque durante 30 dias eu estou postando um vídeo a cada dia trazendo uma curiosidade sobre turismo e hotelaria no Brasil. Então fez 4 dias já que eu estou postando vídeos assim de 30 segundos a 1 minuto falando sobre as curiosidades. Como as pessoas estão acostumadas a falar sobre Big Brother, falar sobre o marketing digital, terapias, eu estou trazendo conhecimento às pessoas, falando sobre um assunto que não é comentado. Eu até fiz amizade com 2 pessoas que estudam hotelaria. Uma, ela tem no Instagram dela que ela fala somente sobre hotelaria, chama-se Hotelariando. Ela é do interior de São Paulo, Rio Claro. Ela tem um Instagram que fala sobre isso e os vídeos dela são muito engraçados. A gente conversa sempre no Instagram. E uma outra que mora em Santa Catarina também. São as únicas páginas que eu encontrei sobre o assunto de hotelaria, que não é comentado. Então as pessoas não sabem sobre isso. E aí eu estou trazendo, então, para as pessoas essas informações, essas curiosidades. Durante 30 dias, eu estou postando um vídeo todos os dias, trazendo uma curiosidade. Então, vou trazer para você uma curiosidade. Então, aqui eu colocaria assim, curiosidades do Brasil. Então, uma curiosidade, aqui eu deixaria somente... Aqui eu deixaria apenas o título. Tá? Eu mudaria o slide aqui, o layout, para ficar somente o título. Deixaria ele aqui no centro. E aqui eu colocaria no outro slide quais são essas curiosidades. Eu não preciso adicionar título, porque eu já tenho o título no outro.
Então, aqui eu colocaria quais são essas curiosidades. Vou colocar aqui. Essa daqui, a sua mãe, ela não acertou, hein? Ouro do Cerrado? Isso. Ouro do Cerrado é uma curiosidade da região norte, nordeste, centro-oeste e do norte de Minas. As pessoas não conhecem com este nome, Ouro do Cerrado. Não, não mesmo. Você já experimentou o ouro do cerrado? É um fruto. E a sua mãe, ela não conhecia. Eu perguntei para ela, Elisângela, você nasceu em qual estado? Ela, Ah, se ela... Cris, eu nasci no Piauí. Falei, então você conhece? Ela, não, eu nunca ouvi falar nisso. Falei, tem certeza? Ela, tem. Eu falei assim, então o ouro do cerrado é conhecido como pequi. Já experimentou pequi? Mas a minha mãe come piqui. Então, mas ela não conhecia com o nome ouro do cerrado. Assim, não, eu não suporto piqui. Eu É também horrível. não, não gosto, o cheiro. Minha avó, minha tia lá em Minas adoram isso. Não, Eu, Deus me livre. eu não gosto, não. Então, Nossa, mas no vídeo que eu trouxe essa curiosidade. Eu falei para as pessoas, você já ouviu falar em ouro do cerrado? Pode ser que você não conheça com este nome, mas é uma curiosidade que é localizado nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e o norte de Minas. É mais conhecido como pequi. Eu gravei esse vídeo que foi em 30 segundos. Em 5 horas eu tive 500 visualizações. Em 12 horas eu tive 1.000 visualizações. nossa, No vídeo que eu expliquei somente sobre isso. Falei apenas isso. Uma outra curiosidade, você conhece a menor cidade do Brasil? não. Tem certeza? Não tenho certeza. E você sabe me dizer quantos habitantes moram nessa menor cidade do Brasil? Não. Não, então vou colocar aqui. A menor cidade do Brasil chama-se Serra da Saudade. Ah, nunca ouvi falar. Ela está localizada em Minas Gerais, tá? E ela possui 822 habitantes. É a menor cidade do Brasil. Serra da Saudade possui 822 habitantes. Foi um outro vídeo que eu gravei também trazendo essa curiosidade para as pessoas. E uma outra curiosidade também do Brasil, que eu trouxe recentemente também para as pessoas. Apesar que essa daqui eu vou falar na aula de hotelaria, né? Não vou adiantar, não. Vou deixar apenas essas duas aqui, já está ótimo. Porque senão é assunto que eu vou trazer. É, tá ótimo. Aí o que a gente pode fazer é mudar a fonte, deixar Então, vamos padronizado lá. com os outros slides. E aí Certo. a gente pode colocar aquele designer com as bolinhas. Então, design. Este aqui. Vamos ver. Sim, Veja gostei. o slide 1. Muda a cor da letra? Muda para um cinza clarinho, né? Aqui está um cinza. Muda para qual cor? Ó, deixa eu ver a paleta de cinza. Não. Vamos colocar esse cinza. Isso é cinza ou é azul? É cinza, né? Aqui no canto é cinza. Não, esse daqui que tá na paleta dele mesmo. É cinza, né? Cinza. Sim. Pode colocar esse cinza mais escuro. Ó, pode descer, o penúltimo. Isso, Cinza isso. mais escuro. Nos outros slides, Os outros slides também. também. Então, título. Tá vendo? Ó, esse designer deixou o slide muito mais bonito. Sim. Por conta do contraste de cores. Ele é limpo, ele é visível.
gente conseguiu, isso aumenta. A gente conseguiu falar sobre hotelaria sem colocar uma imagem. É isso mesmo. Veja que a imagem, ela chama atenção? Chama, mas você precisa ter o conteúdo. Não adianta eu ter apenas imagens se eu não tenho conteúdo. Uma outra coisa também que é interessante colocar, isso daqui eu coloco nos títulos quando eu faço apresentações, dependendo das apresentações, são aqui as transições, que são os efeitos, mas, é como eu disse, se for exibir em data show, não utiliza esses efeitos, tá? Não fica legal. E também aqui em formatar, você consegue utilizar esses estilos de forma. Aqui possui alguns efeitos que são legais de colocar. Eu gosto de utilizar esse vermelho aqui, que é interessante. O preto também eu utilizo, mas vai depender muito da cor ó, que você colocar. Porque Teria se que ser eu branco. teria que ser branco, um vermelho também, ele fica legal, ó, dá um destaque ó, no título. Isso aqui também é interessante. Tem pessoas que gostam de colocar todos os títulos centralizados, outras não. Isso aqui não é uma necessidade. Então, você que define se você quer colocar centralizado ou não. Uma outra coisa, um outro detalhe também é a questão do espaçamento aqui do parágrafo. Tá? O alinhamento também é interessante corrigir, ó, porque ele fica 1,0. A gente deixa sempre 1,5 para não E ficar porque totalmente o junto. lado da questão da pessoa visualizar, né? No data show fica Isso, melhor também, né? fica. E a questão aqui das cores também é porque quando você muda o slide, se aqui eu coloquei o preto, aí se eu coloco aqui um outro efeito, ó, uma outra cor, vou colocar aqui esse daqui que eu gosto de utilizar, mas aí eu teria que alterar a cor. Então vou colocar aqui um branco. Vou colocar em negrito. Não, negrito não ficou bom. Tira aqui o negrito. O que acontece? Quando as pessoas estão acompanhando a apresentação, eu estou aqui falando sobre o que é hotelaria, se você está explicando sobre o que é isso. Quando você muda, olha só, a pessoa que estiver distraída, ela já percebe, nossa, ela já mudou o slide, já está explicando um outro assunto, porque se eu deixasse o preto, dá a impressão que eu estou falando ainda no mesmo tópico anterior. Então, aqui, isso daqui é interessante utilizar essas opções de formatar. Uma outra coisa também que é interessante, que eu não vejo muitas pessoas utilizando, são as formas, tá? Então, Eu aqui não eu tinha... posso... Formas também é bastante utilizado, ó, nesse daqui, ó, o que é hotelaria, colocaria aqui, ó, uma forma. Não, esse daqui não, posso colocar esse daqui, ó. Teve uma aula que eu fiz com os meus alunos, histórias em quadrinhos. E aí eu colocava uma imagem de uma pessoa e colocaria o título aqui dentro. O que é hotelaria? A pessoa está pensando no que é hotelaria, porque ela não sabe o que significa. E as pessoas não falam sobre isso, o que é hotelaria. É interessante na apresentação você trazer assuntos que as pessoas não estão acostumadas a utilizar. E utilizando essas formas aqui. Você pode criar botões também. Isso aqui é interessante também, que você cria botões. Você pode colocar uma música, você pode colocar um site para a pessoa acessar quando você criar um botão. Eu gosto de colocar músicas também nas apresentações, dependendo da apresentação, que ao invés de colocar um efeito para ser exibido automaticamente, você cria um botão, você programa esse botão para quando você clicar no botão, ele passa para o próximo slide. Então, isso aqui também chama a atenção das pessoas. Ou, se você não criar um efeito no botão, só de ter esse botão aqui e você mudar o slide, a pessoa vai imaginar que você clicou naquele botão. Mas eu não coloquei efeito nenhum. Tem outros botões também aqui embaixo. A questão das setas. Eu gosto de utilizar bastante as setas. Tá? As setas são bastante utilizadas porque você aponta
para um tópico específico. Ó. Vou deixar aqui, ó, 822. Então, eu estou explicando, olha, a menor cidade do Brasil, ela se encontra em Minas Gerais, seu nome é Serra da Saudade, possui 822 pessoas que moram nessa cidade. Então, com a seta aqui eu já estou apontando, as pessoas já batem o olho e elas olham para a informação que eu estou apontando, do que eu colocar várias informações e simplesmente deixar aqui 822 desta forma. Então, aqui as setas é bastante utilizado. Além das setas, outra opção aqui também que eu gosto de utilizar, além dos botões, os textos explicativos, as setas e também, dependendo da apresentação, eu gosto de utilizar os retângulos. Aqui, ó, você cria um retângulo, aí você consegue colocar, enviando esse retângulo para trás do texto, enviando aqui para trás, aí você consegue alterar a cor dele, se você quiser também, tá? Não é que precisa fazer isso, mas dá um destaque na sua apresentação, deixa ela melhor visível também para quem está assistindo. E quando você tem muitos textos, muitos números, isso aqui é bastante interessante utilizar, que as pessoas não utilizam, tá? São algumas ferramentas assim que são simples, mas que você consegue melhorar em muito a sua apresentação. Então, exibindo aqui a apresentação, veremos aqui como que ficou esta apresentação. Então, o título é hotelaria. O que eu colocaria aqui no título? Lembra a hora que eu falei para colocar o nome? Então, colocaria o nome. Coloca o nome aqui de quem fez. O que é hotelaria? Então, poucas palavras, você já deixou claro o que é hotelaria e turismo, como se tornar um profissional da área, poucas informações. O modelo de slide é um modelo atrativo, é um modelo que ele é claro. Aqui, referente às curiosidades do Brasil, então, só colocou um título, não coloquem já a explicação, não coloca as informações. Por quê? Quando você estiver explicando, você vai falar, olha, irei falar sobre as curiosidades do Brasil. Aí você dá uma introdução nesse título, e aqui o botão de passar, olha, agora nós iremos então conhecer quais são essas curiosidades do Brasil. Se tivesse uma música, iria tocar. E aqui você logo introduz quais são essas curiosidades, chamando a atenção para o ouro do cerrado. Por que eu coloquei amarelo? Porque o pequi é amarelo. Poderia colocar aqui a imagem do pequi. Tem pessoas que nunca ouviram falar sobre pequi. Então, você colocando a imagem. Aqui a questão da Serra da Saudade, colocaria a imagem da cidade. Também chama bastante atenção. A seta, eu estou chamando atenção para a população da cidade, 822 pessoas que residem nessa cidade. Então, isso chama atenção. E mais um slide, eu colocaria o agradecimento. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela participação. Um efeito que eu gosto de utilizar nas apresentações é o som de aplausos. Eu gosto de colocar o som de aplausos. Eu gosto de começar com som de aplausos e também gosto de terminar com som de aplausos, tá? Mas aqui eu não vou colocar, não, mas é interessante. Mas não coloca em todas as apresentações também, tá? Os efeitos também, porque tem vários efeitos e as pessoas vão ficar prestando atenção no efeito e esquece de prestar atenção em você. Então, eu não recomendo isso. Essa questão de efeitos. Os sons também. Música. Se você criar uma apresentação e você quer colocar uma música, a sua apresentação ela deve ter a quantidade exata da música. Porque eu já vi muitas apresentações, as pessoas colocarem música, a música ela termina antes da apresentação acabar. Ou ao contrário também, a apresentação termina e a música continua.
Então você tem que regular isso. Criou uma apresentação em 10 slides. Qual o tamanho da música? A música tem 3 minutos. Corta trechos da música e assim você consegue fazer uma boa apresentação. É difícil de utilizar o programa? Não, não é difícil. Não, não é difícil, é que ele possui detalhes, né? E aquela questão dos contrastes, é isso, a regra é bem simples. Se o fundo for escuro, as fontes devem ser claras. Evite utilizar cores bem claras, como o amarelo. Se o fundo for claro, não vai aparecer. Então, o fundo tem que ser escuro. Se você colocar uma moldura em volta, o amarelo já dá um destaque. Procura utilizar as cores que combinam com as fotos que você colocar, porque isso destaca a sua apresentação. Se o fundo for claro, as fontes devem ser escuras. O vermelho é utilizado em palavras que você quer dar destaque, porém o vermelho se você utilizar no título, não utiliza no texto. Não vai ficar legal. Não fica. O cinza também vai depender da cor do plano de fundo. Então, a primeira coisa, no primeiro slide, é pensar qual o plano de fundo que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar uma imagem, qual o tamanho dessa imagem que eu quero colocar? Nunca coloca uma imagem do tamanho do slide, a não ser que a imagem seja uma propaganda, como eu coloquei no slide lá referente ao ponto de interrogação, só que eu não coloquei do tamanho do slide, eu coloquei ela no centro. Você pode colocar uma foto, uma fotografia, fica legal, só que não escreva nada. Uhum. Então a pessoa tem que pensar nisso também. As fontes. Título, evite utilizar fontes padrões, tá? Coloque uma fonte que chama atenção. E do e-mail que você havia falado? Sim, é importante também, tá? E principalmente quando você colocar no texto, aí você pode utilizar as fontes padrões, mas nos slides evita repetir a mesma fonte. Porque se você utilizar Arial em todos os slides, as pessoas não vão dar um certo valor na sua apresentação, porque não tem nada chamando atenção, você tem que chamar atenção. Só que você chama atenção com o seu conhecimento e não com a escrita. Você pode ter uma excelente apresentação, bem formatada, com boas imagens, mas se você não conseguir explicar essa apresentação, não adianta nada. E ao contrário também, né? Você pode ter uma excelente explicação, um excelente conteúdo, mas se você não souber criar uma apresentação profissional, você tem que separar. Você está criando uma apresentação profissional ou uma apresentação para apresentar para os seus amigos, para a sua família? É diferente. Uhum. Então, o PowerPoint ele é utilizado para apresentações em slides, não é utilizado para textos. Efeitos. Depende muito da apresentação que você estiver criando. Utilize os marcadores de numeração para você localizar suas informações. Numeração de página, se você quiser chamar a atenção da pessoa, mostrar que você conhece outros recursos também, é interessante. Gráficos, você pode colocar gráficos também, criar o fluxograma da empresa que você trabalha, é bastante utilizado também. Você consegue utilizar tabelas. Eu tinha uma apresentação que eu fiz no Senac em 2017, eu ia até te mostrar essa apresentação, que eu apresentei para mais de 40 pessoas e foi até utilizado no Senac depois. A minha professora gostou tanto da apresentação que eu fiz, ela me pediu essa apresentação e eu passei essa apresentação para ela. Então, isso abre portas também, porque mostra que você tem conhecimento na informática, que você domina o programa e você sabe criar uma boa apresentação, porque você é criativa, mas tem que praticar.
Sim, com certeza. Tem que praticar, errando, fazendo 1, 2, 3 vezes, baixando fontes no computador. Tem vários sites na internet que você consegue baixar fontes, instalar no seu computador e você consegue utilizar. Qualidade da imagem, você tem que ver mesmo a qualidade, porque nem todas as imagens do Google ficam legais no PowerPoint. Você pode transferir uma planilha do Excel para o PowerPoint também. Você pode criar tabelas. PowerPoint você pode criar tudo, exceto textos. Dúvidas? Não. A apresentação, então, que você quer que eu envie a você, A quais sua, são? A a minha sua, a criatividade. primeira frases de impacto? As frases de impacto? Isso, Certo. Eu envio para você as 2 apresentações. Mais alguma coisa? tudo certo. Certo. Então Certo. tá bom. Oh, então tudo ótimo. Então semana que vem, hotelaria e turismo e suas curiosidades. Ou turismo e hotelaria e suas curiosidades, que vai ser a mesma coisa. Como, como você não tem conhecimento na área, então a ideia é essa, passar um novo conteúdo, novos conhecimentos. Eu vou utilizar o PowerPoint para mostrar para você algumas formas de apresentações, explicando um pouco da hotelaria e do turismo. Já tenho já alguns materiais separados aqui no meu computador. Outros eu vou criando durante a semana, porque vai surgindo algumas coisas. Eu tenho muita coisa interessante para passar. Não sei se em 3 aulas eu consigo passar. Aí você vai ter que fazer a mentoria, então. Aí é com você. E a de empreendedorismo, alguma dúvida? Não, com a de empreendedorismo tá tudo certo. Mesmo? Porque você sabe que os conteúdos não acabaram ali, não. Não sei, tem Teve que coisas ter que eu cortei. muito, 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 muita coisa para me aprender. É, isso mesmo. Mas você vai aprendendo, sim, aos poucos. Então, muito obrigado pela participação nesta aula sobre PowerPoint. Tem muito mais conteúdos também sobre o programa. É importante que você pratique, que assim você conseguirá criar várias apresentações. Coloca a Sim. apresentação para ser exibida também na televisão, é interessante também. Coloca música, coloca um vídeo, é interessante. Você consegue fazer isso, até exportar depois para o Windows Media Play também, para o Uhum. YouTube, onde, se você quiser. Então, muito obrigado pela participação. Ainda estou aguardando o vídeo. O Eu sei. vídeo, estou Não, aguardando também. eu não esqueci, tá? Não, eu sei. É só para lembrar também. Então, semana que vem, hotelaria e turismo. Vou criar um formulário para você preencher a respeito aí das 3 aulas de hotelaria e turismo. Eu envio para você aí, em segunda-feira. Segunda ou terça-feira eu envio para você. Tá bom. Um bom final de semana, muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagens que eu respondo. Eu que agradeço, Cris. Bom descanso e bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau.